Da noite brotam conversas de alvorecer luminoso. Que importa a luta de agora se de sol é o amanhã? Surgem heróis das campinas, das fábricas e dos roçados. Morrem homens 20 vezes, mas não morre a liberdade. O povo ama seus mortos, não ouvida os matadores. Juventude em mundo velho, limpará o mundo novo que outros irão viver. Nós teríamos um mundo melhor, sem guerra, sem tanta desigualdade, sem poucos que tivessem tudo e muitos que não tivessem nada. A ilha era uma ilha dos casos e dos ocasos raros, que era uma cidade muito pequena, talvez uns 60 mil habitantes, todo mundo se conhecia. Uma cidade que dormia às 10 horas da noite, porque a luz era fraquíssima, né? Tinha versinhos que diziam que cidade maravilhosa, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite não tem luz. Não podia usar calça comprida, que era na época chamada slack. Eu podia sair à noite se fosse com meu irmão. Sozinha, nem pensar, com as amigas, só as amigas, nem pensar. Havia um clima de grande romantismo em Florianópolis. Grande massa popular afluiu à Praça 15 para assistir à tão decantada arte carnavalesca Barriga Verde, que sempre empolgou os turistas de todo o Brasil. Mas era uma cidade muito pacata, atrasadíssima. Adormecida, meio burguesa, e com muitos preconceitos. Então, a nossa vida, depois que eu ingressei no Grupo Sul, e a nossa vida literária, era uma coisa que quase que à parte de Florianópolis, né? E quando surgiu a revista, foi um Deus nos acuda. Aqueles que passavam que a cidade era menor do que essa aí. Os malucos estão ali, ó. Os malucos estão ali, ó. Os malucos eram nós. Queríamos romper com o nada, que era a constante de Florianópolis, e queríamos mostrar que a semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, já estava sendo reavaliada e não havia chegado ainda a Florianópolis. A arte deve acompanhar o momento presente. Deve transformar-se sempre. Florianópolis precisa acordar do passado. Precisa viver, lutar. E é aí que o Novel Círculo de Arte Moderna entra em ação. Como outros grupos de jovens, nós pretendíamos um movimento cultural mais ambicioso, que envolvesse teatro, cinema, artes plásticas, um pouquinho de música, ciclo de palestras, clube de cinema e cinema. Nós éramos mais ou menos em 10, 12 pessoas, e depois foram agregando outros, né? Sempre fomos inovadores em tudo. Era consciente, sim, porque se pretendia era uma democratização da cultura, de um modo geral. Arte moderna. No Grupo Sul, que era o grupo do Círculo de Arte Moderna, cada um fazia uma parte, né? E todos ajudavam. Mas havia um interesse específico, por exemplo, o Odi era mais o teatro, e ele foi responsável pela maioria da direção das nossas peças. O Hugo Mundi e depois o Assis foram na parte de artes plásticas, o Carreirão no cinema, o Valmor, Eglê, eu e Aníbal, mais na parte da revista, a partir do momento que começou a circular a revista. O Grupo Sul, o objetivo dele foi realmente renovar a vida cultural de Santa Catarina, não é? Que estava assim ainda no século passado. Então nós começamos em novembro de 47, montando um espetáculo com 3 peças em um ato. Foi Como Ele Mentiu o Marido Dela, do Shaw, O Homem da Flor na Boca, do Pirandello, e Um Homem Sem Paisagem, do próprio Odi.
O Odi era uma figura que se destacava de todos os outros habitantes de Florianópolis. Era um existencialista até na maneira de se comportar. E isso ele projetava, de certa forma, nas peças, nos textos teatrais. Amor, 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 meu grande e único amor não mais existe. Oh, tremenda angústia. Olá. Senhorita, em que posso servi-la? Está por acaso o senhor diretor? Não, não está. A senhorita é atriz? Bem ainda não, mas é o sonho da minha vida. Então é por isso que vem à procura do diretor? Sim, claro. Ah, será uma alegria viver várias mulheres, viver intensamente cada papel que terei que representar. Então a senhorita pretende viver o que terá de simular. Curioso. Por quê? O maior crime que praticamos contra nós mesmos é a simulação. Nossa. Suportamos uma ópera quando temos vontade de ouvir um samba. Aturamos a uma convenção a respeito de moral e religião com vontade de dizer palavrões. Não, 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 não está certo. Temos necessidade de viver, mas é preciso fazê-lo sinceramente. Não podemos matar o nosso eu para fazer coro com a paisagem em que vivemos. Paisagem essa que não admitimos, mas aceitamos. Ah, então o senhor pensa que... Escuta, eu tenho uma família e essa família tem seus princípios. E a senhorita é feliz? Não. 90% de nossos antepassados sacrificaram-se para viver dentro da paisagem que encontraram. Não acha que devemos deixar esses princípios desta moral, criarmos uma nova moral que nos convém? E que moral? Me diga, senhor. Não sei, uma moral, não sei, poderíamos chamá-la de moral biológica. E o que viria a ser moral biológica? Como uma moral natural, de acordo com os nossos instintos. Compreendo perfeitamente. Mas, afinal de contas, quem é o senhor? Eu. Eu sou um homem sem paisagem. Sem o quê? Sem paisagem. Não entendi. Já fui ator. Hoje, sou ajudante de contra-regra. Já vivi nesse palco os mais diferentes papéis, como a senhorita pretende fazer. Já fui príncipe, já fui rei, já fui vagabundo, gigolô, já fui capitalista, já fui galã, amante. Vivi nesse palco todos os cenários. Palácios, casebres, cabarés, lupanares. Lupanares? Todo o cenário da minha vida encontra-se aqui, escondido na coxia do teatro. Eu sou um homem sem paisagem. Vocês falaram agora em Odi Fragacico, que já morreu. Esse era malandro para ler o meu texto, que nós não aceitávamos. Na época, que era mais moderna, ponto. Ponto é uma coisa que existia, mas é museu, coisa de antigamente. O Círculo de Arte Moderna pretendia realmente modificar a sociedade, renovar,
primeiramente, desestruturar aquilo que havia para construir uma nova forma. Eles fizeram uma montagem da Cândida de Bernard Shaw muito interessante. A peça foi um momento cultural aqui de virada. Havia o cenário, tinha os recursos muito simples, mas surpreendentes. O jogo de cena da Iglé, que estava estupenda. Por razões de ordem estética e por razões de ordem econômica, os nossos cenários eram simples, né? Eram mais sugestões de cenário do que propriamente a reconstituição do ambiente, né? Do ponto de vista naturalista. Nós líamos bastante sobre teatro, mas tínhamos que adaptar as nossas possibilidades. Tanto que os figurinos eram também simples. E tive a honra de fazer a roupa do Pinóquio. Foi feita uma peça com todo o cuidado, com um cenário como nunca nós tivemos em outras peças. Um guarda-roupa muito bonito. O texto do Odi está muito vivo, muito bom. Eu adorava estar com a turma, né? A peça era uma comédia de Bernard Shaw. O nome era Como Ele Mentiu ao Marido Dela. Eu não me lembro exatamente do que se falava, mas eu sei que era um trio amoroso, né? Estava ali, não via plateia, não me interessava, né? Só via os parceiros, né? Gostava muito. Aliás, eu sempre fui meio pão de ló de festa, desde pequeno. Gostava dele. Acho que eu gostava de aparecer, certo, né? O mais gostoso de trabalhar em teatro é olhar por um buraquinho da cortina, né? E ver aquelas pessoas todas lá, mais ou menos inquietas e tudo, para começar. Há uma energia muito grande assim que flui entre o ator e o público. A encenação de algumas peças pelo Círculo de Arte Moderna teve outra função. Como nós não tínhamos recursos, foi possibilitar que saísse a Revista Sul, que era o nosso grande sonho. E a gente brinca hoje dizendo que foi pela primeira vez o Sartre representado no país. Com isso nós conseguimos tirar 2 números da revista. Era uma vez uma ilha. Uma ilha e uma ponte. Uma ponte e um grupo de rapazes. Os rapazes de Sul. Uma revistinha surgiu em janeiro de 1948 na ilha. E serviu de ponte. Ponte que transportou para o Brasil uma série de nomes, que sem ela permaneceriam incógnitos. A Sul ficou muito mais conhecida no Rio de Janeiro e fora do Brasil do que aqui mesmo, né, na província. E revelou muita gente boa, né? E marcou uma abertura para a arte catarinense. À medida que os números foram aparecendo, nós fomos tendo uma ideia do que era a revista, da programação gráfica, da diagramação, de como compor as matérias. Nós tínhamos um sistema de divulgação da revista que a gente mandava para todos os escritores, até para o exterior. Ela era uma semente, né, plantada aqui na ilha e foi crescendo, principalmente através de contatos que outros escritores nos passaram e que, de repente, né, em tudo que era canto do mundo, chegava a Revista Sul, de um lugar que ninguém sabia onde era, que era a ilha de Santa Catarina. Ia também para Portugal, as colônias portuguesas, né, Moçambique, Angola, Goa, na Índia. Então tinha bastante repercussão fora. Foram aparecendo novos colaboradores e correspondentes. Em determinado momento, nós intercambiávamos revistas com cerca de 40 que circulavam por todos os estados brasileiros. E todas essas revistas modernistas procuravam valorizar exatamente os novos escritores, os novos artistas
e fazer com que essas ideias, essas discussões sobre a modernidade fossem permeadas por toda a sociedade. A nossa preocupação era encontrar uma forma, né, que nós pudéssemos, que mostrasse a nossa cara, né, que nós pudéssemos dizer, esse aqui é um trabalho meu. Primeiro, ninguém era dono do círculo, mesmo porque um círculo não tem dono. Segundo, nós não convidávamos ninguém. Quem quisesse aparecia. O Salim não era efusivo, entende? Quando ele aceitou o meu primeiro conto, eu achei que dali assim, pro Prêmio Nobel era barbada, era brincadeira, né? Levei logo o segundo, né? E ele disse, isso aqui tá bonzinho, mas tem que trabalhar o texto. Eu nunca tinha ouvido falar em trabalhar texto, né? Soquinha, água, refrigerante, aguinha, suquinho, água mineral, paçoquinha pra fazer neném, aguinha, suquinho, água mineral. Maldita inspiração que não vem. Tenho que escrever logo meu conto para enviar para a revista? Nada. Trombetas. Até parece um sinal divino. Como se eu acreditasse. Esse som vem da figueira. Bom dia, amigo. Bom dia. O que está acontecendo, hein, amigo? O criador está na praça. E a fila para falar com ele está lá no fim da Felipe Schmidt. O arcebispo convidou ele para o palácio, mas ele preferiu a Figueira. Mas o que Deus está fazendo logo aqui em Florianópolis? Tempo de julgamento, filho. Os anjos estão lá organizando a fila de 2. Agora, dizem que os padres chegaram primeiro. Mas os anjos estão tratando todos iguais. É padre, é pescador, é santo, é pecador. Ninguém é mais nada assim. Todo mundo foi. Todo mundo foi. Se for assim, eu fui um contista. Tem cigarro? Ai, tô tão cansada. Olha, eu cheguei bem cedo, sabe? Mas essa fila não anda. Obrigada. Será que ele perdoa mesmo? Olha, ou ele perdoa todos ou condena todo mundo. Mas quem que é perfeito? Quem? Então faz. Por problemas técnicos está suspenso o encontro com Deus. Mas breve ele os atenderá. Não se esqueçam, apresente-se corretamente vestido diante do Criador, pois a primeira impressão é a que perdura. Só faltava essa. Agora que adiaram o encontro com Deus, eu preciso achar um final para esse conto divino. Ô, meu filho, que história é essa de ficar distribuindo peixe e pão aqui na praça, rapaz? Ô, vem cá. Cadê tua licença da prefeitura? A licença, meu filho. Cada maluco que me aparece, hein? Sou obrigado a multar. Sou obrigado a multar. Vou multar. O conto era irreverente como a gente gostava de ser, né? Todo jovem gosta de afrontar os outros, né? Porque Florianópolis, depois dos 10 anos da Revista Sul e do movimento do Grupo Sul, como ficou conhecido, embora começasse sendo chamado Círculo de Arte Moderna, não voltou a ser a mesma, porque passou-se a aceitar ideias novas. E foi ali que a gente começou a aprender. Eles tinham talento, tinham cultura,
entende? Anos-luz na frente da gente. A Eglê era assim, naquele tempo, né, uma mulher metida nesse meio assim, não era muito comum, não. Eu sinto a boca amarga e as palavras de ternura saem torturadas. Não é minha culpa. O coração não pode expressar carinhos. Foi por intermédio dela que eu fui participar do grupo. Então, a partir do 6º número, eu comecei a ter os meus poemas publicados na revista. A rua inexplicável me traz velha sem comoção. É desconhecida sem nome meu. Lembranças. Idade sem motivo, recente e descolorida. Como a rua. Por que odeias o modernismo? Por quê? Porque és amigo dos sofrimentos, dos sentimentos, da liberdade. Por quê? A cidade custou a nos aceitar. A parcela mais conceituada, a dos intelectuais, a dos políticos, achavam que nós estávamos trazendo coisas que inquietavam não só os mais idosos, mas até os mais jovens do que nós, que estávamos todos na faixa dos 20 e 20 e poucos anos. Nós éramos alunos do Colégio Catarinense, e os padres, nosso professor era um padre, nosso professor de português, era um padre que malhava, né? Malhava, pichava o pessoal do Grupo Sulzinho, que eram comunistas, e que aquela arte era uma arte bastarda. E o professor Aníbal Nunes Pires pagou caro, ele acabou tendo sérios problemas no Colégio Catarinense e no próprio Colégio das Irmãs, parece até que ele saiu de ser professor do Colégio das Irmãs, e o modernismo do mundo inteiro era apresentado como algo anárquico, destrutivo, revolucionário e principalmente comunista. Imagina, aqui na década de 40, né, o que estava em vigor era o estilo academicista ainda. Né? Estava em pleno funcionamento a Academia Catarinense de Letras, cujo objetivo, é claro, enquanto uma academia, no sentido mais rigoroso do termo, era divulgar os ideais parnasianos, né? Com Altino Flores à frente. Temos que reconhecer que essa nova literatura, ou novíssima, é coisa curiosa. Lembra certas fazendas de duas vistas, que não têm direito nem avesso. Tanto servem assim ou assado. Por que havemos de fazer somente o que os outros antes de nós fizeram? Em assunto de modernismo, esses poetas novíssimos recuam ao mais remoto passadismo. E nós tínhamos publicado um caderno chamado Goethe e os Velhos e os Novos, mostrando que não é de hoje a briga que é secular entre os mais jovens e os mais velhos. E ou por esquecimento ou de propósito, não convidamos Altino Flores para escrever nesse caderno, e ele se considerava uma autoridade em Goethe. O Altino Flores tinha verdadeiro horror desse pessoal. Era um homem calado, mas um homem profundamente polêmico. Ele publicou um longo artigo no jornal O Estado, nos atacando. Nós publicamos um respondendo, e essa polêmica, que foi a polêmica de maior duração da história de Santa Catarina, teve exatamente um ano. Não podemos crer que todos os moços e moças do Círculo de Arte Moderna estejam compliciados nesta pândega conjura de aristarquinhos barbipantes. Senhor Flores,
por mais copioso e arguto que seja, vive em 1900. Por isso não vale a pena discutir com ele as correntes literárias posteriores a esta data. Apesar de florido no nome, ele tacava espinho nos outros que não fosse da escola dele. Porque a academia era entregue aos velhos, os velhos não suportavam os novos, por várias razões. Achavam que eles não sabiam escrever, achavam que eles eram iconoclastas, achavam uma série de coisas negativas para os jovens. E o mais, fechar as portas para os jovens. E a ordem do dia é: pau neles, nos retrógrados acadêmicos. Depois disso, ninguém mais poderá levar a sério esses rapazes perigosíssimos. Ele não aceitava a arte moderna e não aceitava coisíssima nenhuma, porque costumava-se dizer que o professor Altino Flores, quando não tinha ninguém com quem brigar, ia para diante do espelho e brigava com ele mesmo. Objetar-nos-ão, talvez, que os novos ou novíssimos se orgulham em escrever mal e fazem fim-capé em continuar abusando. Atacará sempre por ignorância ou pelo mero prazer de atacar? Foi um incentivo, né? Porque todo desafio ajuda, né, a criar, né? Porque se todo mundo aplaude, a pessoa acha, puxa, o que eu já fiz é maravilhoso, não precisa fazer mais nada. Em matéria de ousadia, não podia haver maior topete. Todo aquele que se deixou estagnar se cristalizou. Remexeu-se na cadeira com nervosismo. O professor certamente perdera o juízo. Ora, mandar escrever um conto com o título Jeremias. Que saberia escrever ele sobre Jeremias? Foi o meu primeiro conto publicado em livro. Ele foi publicado no volume Contistas Novos de Santa Catarina. Esse volume é de 1954. Eles tiveram uma editora, publicaram vários livros, foram cerca de 15 livros do grupo. O grupo percebeu que tinha que romper com uma estrutura arcaica, conservadora, que geralmente a literatura tinha essa ligação, né? Geralmente ligada aos governos, ligada às igrejas, ou seja, tudo que conserva e tudo que não é vanguarda, né? O grupo cresceu justamente por isso, pela independência. Porque normalmente quando tem o poder público direcionando, as coisas não vão para frente, mesmo em termos culturais. Se avançamos em termos de reflexão sobre a linguagem, perdemos muito essa consciência de coletivo que o Grupo Sul conseguiu trazer e imprimir com muita força em Santa Catarina. Não vejo sentido hoje na existência de grupos. Eu creio que o mundo ficou muito individualista, né? E naturalmente as pessoas que escrevem também ficaram individualistas, né? Salim, Guido Vemar Sassi, depois Adolfo Boas Júnior, Silveira de Souza, são escritores que se formaram essencialmente dentro desse grupo e estão em ponta de linha da literatura catarinense até o século XXI. O Grupo Sul tem uma relevância histórica hoje, mas, de um modo geral, as novas gerações não tiveram contato direto com a sua obra daquele período. No entanto, tem contato com a sua obra madura, digamos, com a sua obra produzida agora, nos anos 90 e 80. Tia Teodora Nabicho. Porém, minha tia está longe, dormindo, feliz, sonhando com provas de português e matemática, sem Teodora no pensamento. Quando o vento perto de ti passar, deixa que te acaricie. É mandado por mim. Foi uma época muito boa. Foi uma época de boas amizades, né? Alguns entreveros que cada um tem o seu ponto de vista diferente, é claro. Eu lembro com muita saudade. Recebe a brisa fresca em teu rosto, beija este vento fugaz, beija-o com rapidez antes que fuja. Ele leva palavras minhas.
Aquelas que não te pude dizer ontem à noite. Esse poema é do Odi Fraga e Silva. FS, como ele gostava. Ele só botava Odi, F. E o que eu vou dizer do Odi? Que ele foi meu namoradinho? Quando o vento envolver teu corpo, não o expulses. Ele cumpre um pedido meu. Aconchega-te em seus braços, porque são os braços meus. Comecei a ler, e aí vem um pouquinho de saudade, né? Alguma saudade da época, dos amigos. Eles fizeram mais por mim do que eu por eles. Boas lembranças. Boas lembranças. Eu quisera cantar o canto das horas perdidas e despertar neste canto o eco mudo das vozes apagadas que o tempo emudeceu. Eu quisera viver novamente os momentos perdidos, das horas perdidas, e sentir a alegria, o amor, a tristeza, como sentira antes. A alegria, o amor, a tristeza, dos momentos perdidos, nas horas perdidas. Todo sonho do jovem era conhecer o Rio de Janeiro. E nós fomos um grupo de 6, 8 do Grupo Sul. Nós conseguimos com o prefeito passagens de navio. Nós estivemos com Graciliano Ramos, José Lins, Drummond e dezenas de outros. Tiramos fotos com Drummond, mas nos recebeu com uma tranquilidade, nos apoiando muito, nos enaltecendo até, mais do que nós merecíamos, né? E pedindo que mandasse os livros que a gente publicasse, que a gente sempre mandava a revista. Nós convidamos o Zé Lins do Rego para um almoço. E ele achou que nós íamos para um big restaurante. Nós fomos para o restaurante da Casa do Estudante. Então ele fez uma crônica muito curiosa, dizendo que os jovens do Sul, e aí descrevia mais ou menos fisicamente cada um de nós, me fizeram voltar à juventude dos meus tempos de estudante também. Comecei a escrever os meus primeiros contos e mostrei um trabalho para o Aníbal. E o Aníbal gostou, fez uma crítica, né, honesta, severa, dizendo que eu devia modificar, eu devia ter um pouco mais de leitura, principalmente dos autores mais novos, né, do Brasil. Gostava muito de ouvir os poemas dele, ele lia na casa, andava para lá, para cá, dizendo os poemas dele, sabe? O pai foi uma pessoa assim que deu credibilidade ao grupo, porque o pai era um pouco mais velho, já conhecido na cidade como professor, né, do Colégio Catarinense e de outras instituições. Era uma pessoa respeitada e juntou-se ao grupo assim que era um grupo de poetas e escritores, até tido meio como loucos na época, né? Era muito mais uma pessoa que se integrava, que procurava captar, né, a amizade e incentivar pessoas do que praticamente escrever. Ele escrevia pouco. O vento vem do mar, varre estas nuvens do céu, borda a noite de um azul escuro, com estrelas de luar. Vê saudade a praia faceira, no jardim a velha figueira, vê Itaguaçu, pedra e mar, e a Conceição pra sonhar. E o Salim disse, olha, nós vamos publicar, já publicamos o primeiro número da revista Sul, mostrou-me um exemplar, me deu até um exemplar. Então, quando tiver alguma coisa desenhada ou quiser desenhar, está a revista à disposição. E a partir daí eu comecei a participar. A gente estava sempre vendo os primeiros exemplares da revista,
Meu pai uma vez fez um desenho de capa do Graciliano Ramos, né, para a capa do Sul. Revelou-se, então, nesse período, gente interessante, como o Maier Filho, o Assis. Meu pai participava, eu mesmo fui muito incentivado. O grupo de artista plástico tem tudo a ver com a revista. Eu acho até que dificilmente teria surgido o nosso grupo se não existisse a Sul, porque foi dali saiu o Aldo, saiu o Mundi. Ernesto Maier Filho foi uma figura importante também na Sul, né? E indiscutivelmente ele é o maior artista e surrealista do sul do Brasil. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu, durante 30 anos, no mínimo, fui conhecido e falava como um maluco que trabalhava no Banco do Brasil e tinha mania de dizer para todo mundo que era um artista. No que terminou a revista em dezembro de 1957, em 1958 foi criado o primeiro grupo de artistas plásticos de Florianópolis. Tudo resultou da exposição de arte contemporânea e do ciclo de palestras proferidos pelo escritor Marcos Rebelo em meados de 48. Foi assim a primeira vez que Florianópolis viu uma exposição de arte, naquele tempo, arte moderna. Mas é aquela coisa que você pode ver de cabeça para baixo, ou então deitado. Isso aí é a liberdade total do espírito que faz arte, escolher a sua técnica, escolher a sua hora. Quando o Marcos Rebelo trouxe para cá uma exposição de quadros modernos, trouxe Volpe, Djanira, Pansete e outros, e felizmente depois surgiu o Museu de Arte Santa Catarina e foi tudo fruto do Grupo Sul. Bom, naquela época a chanchada era... Eu primeiro não aceitava a chanchada, né? Não perdia tempo. Então a gente, para ver alguns filmes, que a gente fez o clube de cinema e haviam outros clubes de cinema no Brasil. Então a gente fazia o intercâmbio, assim como havia o intercâmbio entre revistas. Fui um dos presidentes primeiro. E só escolhia um filmezinho 16mm, naquela época, uma máquina que tínhamos, de projeção, filme muito bem feito. Nosso clube estreamos com um filme do Jorge Lampin, chamado O Idiota, baseado no romance de Dostoiévski. Toda semana, quando era possível, geralmente de curta-metragem, a gente pegava na Aliança Francesa, pegava no Instituto Brasil-Estados Unidos, filmes documentários. Nós éramos influenciados basicamente pelo expressionismo alemão e pelo neorrealismo italiano. O Clube de Cinema teve uma importância enorme. E foi aí que depois deu aquela vontade de fazer um filme, né? Que foi o tão falado Preço da Ilusão. Coisas que o tempo apagou e já sepultou no fundo do mar. Nós sempre consideramos que só aprende a fazer cinema quem faz cinema, né? Tem uma frase
do Salim, que eu acho muito interessante, que diz assim: chega um dia que as salas escuras não bastam, há necessidade da pessoa que se interessa por cinema experimentar, fazer também suas tentativas. Sabe que no fim saiu o preço da ilusão. É verdade? Olá! Chegou homem que vai viajar. Desce duas daí. Desce duas. Na verdade é uma crônica, são duas histórias em contraponto. Que história de medo é essa? Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Seu mundo agora é outro. Uma das histórias era a de uma moça que se candidata à Rainha do Verão, que naquela época era uma coisa muito comum. E a outra era um grupo de meninos com um livro ouro, saindo pelas ruas, tentando arrecadar uns trocados para fazer um boi de mamão. Vou esconder bem escondido, hã? Ambos saindo às ruas para conseguir dinheiro para viabilizar esse sonho. E a menina que queria ser ganhar uma projeção, tal, conseguindo esse dinheiro, e o menino querendo investir em algo cultural, não conseguindo nada, assim. Então já é uma crítica bastante atual. Esse vestido foi a cena mais bonita para mim do filme. Foi filmado nos jardins do Palácio da Agronômica. Nós saíamos pela cidade vendendo cotas. Chegava até a brigar, querendo comprar cota. Eu parei em 400. E nós dizíamos, com o lançamento do filme, vocês não só vão recuperar e com lucro isso, mas estão ajudando a tornar mais conhecida Florianópolis. Foi um sacrifício. E de repente faltou recurso, porque nós queríamos fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 cópias. Tem tanta historinha. Periodicamente o jornal está dizendo assim, afinal, semana que vem vai ser lançado, só que a semana que vem nunca chegava. Ele teve a pré-estreia, que foi no dia 18 de setembro de 1958, praticamente um ano depois do fim das filmagens. A cidade toda se mobilizou. Quem não pôde entrar foi para a frente bater palma. O filme foi um fracasso. E foi lançado e foi retirado, porque nós não tivemos o bom senso de ver a cópia. E a cópia estava com defeitos gravíssimos. Eu me apavorei, disse, o que é isso? Que coisa horrorosa! Mas não contei para ninguém, né? E o filme cumpriu a sua proposta, porque ele era realmente para não ser absolutamente compreendido, porque nenhuma sociedade paradoxa é completamente compreendida. O nosso argumento e depois o roteiro estava superior ao resultado final. A fotografia do filme eu acho muito bonita, e Florianópolis era muito adequada para se fazer esse tipo de filmagem, né? Aquele claro escuro do expressionismo alemão. Aquela cidade que o filme registrou não existe mais, isso se perdeu com a película, que hoje a gente só tem os 7 minutos finais, né? E o que sobrou, por um acaso, foi a parte final do filme. E eu acho aquela cena muito bem feita. Pois é. Apesar de o filme ter fracassado comercialmente, ele teve uma série de boas conquistas, né, para a cidade. Claro, foi uma primeira experiência de longa-metragem, né, feita aqui em Florianópolis, com um pessoal praticamente virgem em trabalho cinematográfico. Põe idealista nisso. Não foi uma ilusão. A aventura valeu. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres.
A tarde talvez fosse azul, se não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus, pergunta o meu coração. Mas os meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que não era Deus, se sabias que eu era fraco. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque deixam a gente comovido como o diabo. Nós nos reuníamos, além de dizermos, leia o meu que eu leio o teu, discutíamos barbaridade. Alguém chegou para trabalhar, sonhando vida, sonhando amor, mas a cidade o absorveu. Naquela época se respirava literatura, se pensava em arte. E tudo acontecera devido a um momento fugaz que permaneceu. Era um domingo. E aí continua. A nossa sede era a Caixa Postal 384. Amparando o movimento sul, tinha a livraria. Mas era o lugar mais importante da cidade, pelo menos o pessoal que discutia arte. Eu escrevo sobre a livraria do Salim e digo que ele vendia livros assim, a preços módicos, né? E até a prestação. Além de livros à prestação, tem hoje grandes amigos meus que eu via roubarem livro, nunca tive coragem de dizer não leva. Até que um dia o Carreirão, que era o sócio, assim, ou nós nos desfazemos dessa livraria ou nós vamos à falência. E nós sonhávamos em fazer alguma coisa. E hoje eu vejo que o Grupo Sul é muito maior do que nós imaginávamos na época. Eu acho que nós fizemos alguma coisa sem saber que estávamos fazendo. Minha infância foi um anjo estrangulado, abandonado no começo da Estrada Vermelha. É por isso que meu sorriso sem vergonha de aparecer ao mundo. Volta e meia me perguntam se eu entrei para o Grupo Sul porque namorava o Salim. Não, eu entrei para o Grupo Sul porque eu concordava com a proposta do grupo. Depois é que eu fui namorar o Salim. As lições de dignidade, eu pelo menos recebi dos mentores do grupo. Não abro, não. É tudo. Esse alguém ainda causa pena a tua chaga? Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Isso é do Augusto dos Anjos. Eu lembro que aquilo tudo traçou a nossa personalidade e traçou o nosso caminho pela vida fora. Mas o que nos marcou como grupo foram os versos do poeta português José Régio. E isso marcou também a caminhada do Grupo Sul. Dizia o seguinte: não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.